Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou de volta, professora Carla, esta semana para falarmos da África, no roteiro 16, né? A África antes da chegada do europeu, certo? Vamos falar desse enorme continente, né? Com a sua cultura diversa, com seu povo diverso, e é muito interessante. Vamos lembrando aqui que a África começou a ser dominada pelos europeus a partir de 1415, ali, né, na cidade de Ceuta, quase no norte aí da África, pelos portugueses, né? E a América, algumas décadas depois, ainda no século XV também, começam a dominar a América, né, em 1492, ok? Então temos aí esses dois continentes, né, que tem uma estrutura, tem uma história, né, tem organização política, econômica, social, muito antes aí da chegada dos europeus, certo? Mas aqui vamos falar especificamente da África. Então vamos lá ao conteúdo. Bem, gente, então antes da chegada dos europeus, os povos africanos, eles já tinham a sua organização, tá? Então eles se organizavam em tribos, clãs, em reinos, já tinham reinos, né? Eles tinham uma diversidade enorme, tanto no aspecto físico, geográfico, né, de cada localidade, as culturas eram bem diferentes e também os membros, né, as pessoas que integravam esses reinos, esses clãs, elas eram bem diferentes de um lugar para o outro, certo? Entre todos os povos africanos, existia comércio, um comércio muito dinâmico, muito grande, né? Principalmente o comércio do ouro, tá? Que era muito importante ali para os africanos, né? Eles viviam em condição mais ou menos isolada, assim, do povo asiático e europeu, justamente para não sofrer influência desses povos, né? Bom, com o passar do tempo, o nível de organização dessas tribos alcançou assim uma extremidade, né? Ou seja, passaram a ser muito mais organizados, sofisticados, foram se tornando reinos, né? Como por exemplo o Reino do Mali, o Reino do Mali que fica ali na África subsaariana, né? Na parte oeste da África e tinha uma organização política, econômica, social que não deixava nada a desejar à sociedade europeia. Ao contrário, quando os europeus chegaram, eles ficaram muito surpresos com o que se depararam, né? Bom, vamos falar um pouquinho de escravidão, tá? É, Existia um tipo de escravidão muito própria, né, dos europeus, né, iniciada pelos europeus a partir do século XV até o século XVIII. Mas dentro da própria África também havia escravização por ali, tá? Então a gente costuma dizer, né, que os africanos escravizavam os inimigos que eram de outras tribos, tá? Então isso acontecia de fato, né? Mas essa dominação, essa escravização é muito diferente da escravização praticada pelos europeus, correto? Então, existe uma diferença enorme, inclusive, muito diferente. Vamos falar disso agora. Então, essa escravidão existia mesmo entre as tribos africanas e como ela ocorria, né? Quando uma tribo entrava em luta com a outra, a tribo vencedora capturava os integrantes ali dessa tribo que foi vencida e levava então para a tribo vencedora, certo? Mas a partir daí é tudo muito diferente daquela escravidão praticada pelos europeus aqui no Brasil. Lembrando que os escravizados no Brasil não tinham direito social nenhum, muito menos político, nada, né? Trabalhavam debaixo de sol, de chuva, com horas exaustivas, né? Eram absurdamente castigados, certo? Então, essa foi a escravização praticada no Brasil.
Lá na África é bem diferente, né? Então, os capturados, como eu falei, eles eram levados pela tribo vencedora, tinham que trabalhar e lutar pela tribo, tá? Então, ele virava um integrante daquela tribo. Então, ele trabalhava como todo mundo e tinha também que defender a tribo. Se tivesse que lutar contra outro povo, ia ter que lutar também. Só que eles tinham direitos, os mesmos direitos que os outros membros da tribo. Podia até se casar com um membro da tribo vencedora, né? E não existia agressão gratuita, tá, gente? Não tinha, certo? Bem, então assim, teve grande participação, né, dos povos fenícios, gregos, romanos e árabes nos costumes africanos, tá? No norte da África, seu desenvolvimento teve como principais responsáveis os líbios, tá? Mas isso a gente tem como exceção os egípcios, que têm uma cultura muito própria, tá certo? Bom, a sua diversidade, né, as diversidades, vamos dizer assim, iam de tribos caçadoras e coletoras, que faziam isso à margem dos rios, plantavam, também colhiam, praticavam agricultura, tá? E quem podia trabalhar eram escravos e camponeses livres, né? Até reinos muito bem organizados, sofisticados, como eu falei para vocês do Reino do Mali, certo? Então, a partir do século IX, os muçulmanos, eles passaram a deixar o isolamento na Europa e no Oriente e começaram a atravessar o Saara, né, o deserto do Saara, em busca do quê? Em busca de ouro, de riquezas, né? Mas também com o intuito de converter as pessoas, o povo da região, ao islamismo, né? Bom, ah, tudo isso foi muito facilitado porque, na verdade, existia uma semelhança cultural entre esses povos, né? Que já habitavam ali na região. Então, existe uma certa empatia entre os africanos, né? E a civilização islâmica, certo? Por uma proximidade de cultura, né? Então, proporcionou assim a ampliação dos povos islâmicos ali na região subsaariana. Então, os povos islâmicos começaram a dominar ali a região porque se sentiram muito à vontade pela semelhança de culturas, né? Bem, dando sequência, a África é a região do mundo com a situação linguística, gente, mais diversificada. Tem aproximadamente 1.000 línguas conhecidas, fora o que a gente não conhece, tá? Então, existe uma diversidade étnica, cultural, econômica, política. Isso permite a divisão do continente em regiões para fins de estudo, como a África saariana e a África subsaariana, né, que parte do continente africano que fica abaixo do deserto do Saara é essa que a gente chama de subsaariana. Se a gente olhar aqui no mapinha, ó, essa parte mais clarinha aqui do mapinha da sua direita, né? Essa parte clara é a parte da África saariana, porque aqui tudo é o deserto do Saara, certo? E toda essa parte verde que você está vendo é a África subsaariana, certo? Então é um território bastante grande, né? Vasto. Os principais povos da África antes da chegada dos europeus e são vários, tá, gente? Então já existiam muitos povos ali. Então, povos de origem Hausa e Yorubá, agricultores e pastores da origem Banto, tinha povos de religião cristã que eram descendentes do rei Salomão e praticavam um grande comércio com árabes e bizantinos ali, né? Tinham também os bantos, os povos vindos da Indonésia, né, que eram influenciados pelo islamismo, e esses, inclusive, os bantos, né, eles se expandiram até as ilhas, como Madagascar, por exemplo, que é essa verdinha aqui, ó, desse cantinho direito aqui, da África subsaariana, parece como uma ilhazinha, né? Parece não, é uma ilha, é a ilha de Madagascar, tá? Foi dominada aí pelo povo Banto, né? Que eram vindos da Indonésia, ok? Então tá. Temos aqui também, gente, a África toda dividida, né? Porque a África, olha, ela é todinha dividida, ó. África setentrional, África ocidental,
vermelhinha é a África Central, a verdinha, África Oriental, e temos em pink aqui, né? Rosa, África Meridional, tá? Então é um território enorme, né? Muito, muito, muito vasto, certo? Bem, vamos para as atividades. Vamos lá? Bom, então, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. 1. Como eram organizados os povos africanos antes da chegada dos europeus? Vejam lá como é que eles se organizavam, tem lá bem no início do texto, ok? 2. Identifique o processo de escravidão entre as tribos africanas. Como é que se processava essa escravidão? Ela era igual à do Brasil, aquela que os europeus implantaram aqui no Brasil? Com certeza não, né? Então, como era? Tem lá tudo que podia, enfim, tá? 3. Identifique os principais povos da África antes da chegada dos europeus. Se você olhar lá no final do texto, você vai encontrar todos os povos que formaram aí os povos africanos, ok? Temos atividade também complementar, certo? Então, essa atividade está no currículo em ação, na página 229. A atividade é a 3.2, ok? Leia o texto e responda as questões em seu caderno. Aventureiros europeus. Narrativas de aventureiros europeus, como as de Hans Staden do século XVI, apresentam os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens que, segundo eles, somente se modernizaram após o contato com a cultura europeia. No entanto, um estudo do passado nos permite conhecer e desmistificar ideias pré-estabelecidas. Em primeiro lugar, temos que, na África e na América, sempre houve uma grande diversidade de povos com diferentes características culturais, sociais e políticas. A cerâmica e a metalurgia do ouro e da prata, por exemplo, eram conhecidas pelas antigas sociedades africanas e americanas, possibilitando a produção de utensílios, ferramentas e artefatos simbólicos. Exemplos de construções arquitetônicas como Machu Picchu na América e a Grande Mesquita de Djenné na África, ambas declaradas patrimônios da humanidade pela Unesco, a Unesco que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São representações da complexa tecnologia dessas sociedades. Essas e outras fontes nos permitem conhecer as características desses povos. Muito bem, então nós temos aqui um texto que fala dos dois continentes, como eu falei para vocês, que foram dominados praticamente na mesma época pelos europeus, né? Em que os europeus diziam que eram sociedades atrasadas, né? Mas os estudos sobre essas sociedades nos mostra que eram sociedades organizadas, avançadas, com uma arquitetura, economia, tecnologia, tudo já bem adiantado, né? Então a gente pode desmistificar essas ideias aí pré-estabelecidas pelos europeus, né, de que o povo americano e africano só começaram a evoluir e a se modernizar depois do contato com os europeus, e isso não é verdade, certo? Então vamos lá. De acordo com o texto, como os aventureiros europeus, a partir do século XVI, costumavam apresentar os continentes africano e americano? Como é que eles colocavam? Olha aí no início do texto o que eles falam a respeito, né? Porque essa concepção, essa que os europeus, né, diziam a respeito desses dois continentes, é considerada equivocada atualmente. Justifica com as palavras do texto, ok, gente? Então, essas são as atividades de hoje. Façam, mandem por e-mail, que eu ficarei aguardando o envio das atividades para corrigir e dar a devolutiva para vocês, tá certo? Então, bom estudo, façam as atividades e um beijão e até a semana que vem.